Paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Números, capítulo 33. Números 33. Dessa vez os versículos são do 3 ao 5. Obrigado. Números, capítulo 3. Versículos do 3 ao 5. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos colocou numa carreira cristã. O Senhor nos colocou numa jornada. E nessa jornada nós não estamos sozinhos. Estamos junto com todo o teu corpo, junto com todo o teu povo, Senhor. Todo aquele que verdadeiramente crê em Ti, todo aquele que verdadeiramente Te recebeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez peregrinos e forasteiros nessa terra. Senhor, o mundo nos odeia. Não há nada para nós de bom do mundo, Senhor. A nossa pátria está nos céus, da onde o Senhor nos levará. A nossa vida também está oculta com Cristo em Deus. Nós não somos daqui. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de andar na terra, Senhor, mas ter a nossa vida oculta em Ti, Senhor, no Cristo ascendido. Amém. Então, essa noite, nós vamos falar da segunda jornada do povo de Israel no deserto. São um total de 42 jornadas. Há 2 semanas atrás, nós vimos a primeira jornada, que é Ramsés. E essa jornada, ela vem desde quando Moisés chegou ao Egito até a libertação do povo de Israel do Egito. Então é um período que compreende 1 ano, né? Então é difícil falar e resumir 1 ano em 1 hora, dentro de tantos acontecimentos que houveram também naquele ano, pragas e tudo mais, detalhes da escravidão deles e etc. Então, algumas pontas acabam ficando soltas, né? Então, antes de a gente abordar a mensagem propriamente de Sucote, que é a segunda jornada, tentar amarrar algumas pontas soltas que podem ter ficado, porventura, da jornada anterior, né? Então, uma das coisas é que o nosso Senhor, Ele é o Senhor das jornadas. É Ele quem determina em que jornada o seu povo irá, no tempo de Deus, não é no tempo do homem, que é o tempo cronos, tempo quantitativo. O tempo de Deus é o tempo kairos, que é o tempo qualitativo, é um tempo de qualidade. Então, não necessariamente você precisa tratar com tudo aquilo que diz respeito àquela primeira jornada para que Deus te avance para outra. Porque nas outras jornadas seguintes, Deus também pode tratar aspectos de jornadas anteriores. Claro que todos nós somos pessoas diferentes, temos nossas diferenças, diferentes personalidades e graças a Deus por isso. Nós não somos todos iguais, com personalidades iguais. Então, se todos nós tivéssemos personalidades iguais, né, haveria uma uniformidade. E Deus não quer isso. Então, daria para você olhar para o irmão do seu lado e falar, aquele ali ainda está em Ramsés, né? Então, a gente não sabe em que jornada a gente está. Só Deus sabe. Mas o fato é que nós estamos jornadeando, nós estamos no meio de jornadas.
Assim que nós cremos no Senhor, Ele nos coloca nessas jornadas e, como a palavra de Deus diz, Ele não vai descansar, né? Ele vai completar a sua obra em cada um de nós, até nos conformar à imagem de seu Filho, até que todos nós tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo, que é isso que o Senhor quer para nós. Então, quem define o quanto é suficiente para que eu e você esteja em determinada jornada é Deus, pois Ele é o Senhor das jornadas. Então, muitas coisas, né, acontecem em uma jornada, como eu falei, às vezes não dá para abordar todas elas, mas a gente tenta falar as coisas principais. Um detalhe interessante, que isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é algo sublime, é algo magnânimo, é algo de extrema preciosidade. Os cristãos dos 3 primeiros séculos, qual era a Bíblia deles? Eles não tinham o Novo Testamento formado. Isso só veio acontecer do 3º para o 4º século. Então, os cristãos dos 3 primeiros séculos, qual era a Bíblia deles? Era o Antigo Testamento. O que era que Paulo e os demais apóstolos falavam nas igrejas, o que servia de exemplos e de lições para eles? Eram os exemplos da história do povo de Israel no deserto. Aquilo que acontece, tudo um universo que diz respeito ao sacerdócio, que realmente é um universo. Tem muitos detalhes, e cada detalhe é surpreendente, pois nos mostra um pouquinho mais de nosso amado Senhor. E as jornadas também são cristocêntricas. Cada jornada, a solução para cada uma delas é algo relacionado a Cristo. E isso é maravilhoso. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. E como foi dito, as jornadas também revelam, além dos fundamentos da fé, além daquilo que é básico para a jornada cristã, também riquezas de detalhes. Então, não só tem aquilo que é o grosso, pode-se dizer, aquilo que é fundamental, e aquilo que é fundamental, cabe salientar, que é aonde 90 e tantos % dos cristãos pecam, nas coisas básicas, nas coisas fundamentais. Mas também aos detalhes, os detalhes também são importantes. Então, a Bíblia dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento. Então, claro, eu não estou querendo pregar aqui para nenhum de vocês um cristianismo judaizado, não é nada disso. Vocês não vão me ver de quipá na cabeça, querendo colocar a Arca da Aliança de bijuteria aqui atrás, não é nada disso. Mas, de fato, como o Novo Testamento diz, tudo aquilo que foi escrito a respeito do Antigo Testamento, para nosso exemplo foi escrito, a quem os fins dos séculos têm chegado. E sem esses exemplos, talvez muitos de nós não saibamos aonde a gente está falhando, muitas vezes, na nossa vida cristã. Então é de suprema importância. As primeiras igrejas, elas tinham uma percepção muito maior a respeito do povo de Israel e da importância que havia sobre aquela nação. É uma nação única, não só era naqueles dias, como muito mais é hoje. A nação de Israel é uma nação muito importante. E outra coisa que cabe salientar, talvez seja uma outra ponta solta, algo que é bom falar desde o começo, né? São 42 jornadas, aproveitar que hoje é a segunda ainda, né? Talvez não sei quando isso vai acabar, se vai acabar, mas o fato é que a igreja é a igreja, Israel é Israel. Vale a pena salientar isso desde o princípio, porque existem teologias modernas que tentam dizer que a igreja substituiu Israel e vice-versa e por aí. A tal da teologia da substituição, é bom abordar isso. Geralmente essa galera, ela só pegam as bênçãos terrenas de Israel e deixam as maldições para os judeus mesmo. Fala, não, a igreja substituiu Israel. Então pega as bênçãos e as maldições não, eles deixam de lado, né? Então vale a pena salientar isso. A igreja é a igreja, Israel é Israel. Israel serve de exemplo para a igreja, mas a igreja não é Israel.
Deus tem um chamado terreno para a nação de Israel. Deus tem um chamado celestial para a igreja. Então, é importante salientar essas coisas. Os cristãos dos primeiros séculos, eles entendiam essas realidades acerca do nosso Senhor, como, por exemplo, foi falado na primeira jornada da Páscoa, né? Eles entendiam as realidades profundas espirituais de tudo aquilo através destas figuras. A Páscoa foi uma figura do quê? Uma sombra do quê? Do nosso Cordeiro Pascal que foi imolado, nosso Cristo, que foi pregado em nosso lugar, verteu o seu sangue e a sua carne foi partida, né? O véu foi rasgado. Por conta da carne dele ter sido partida, hoje nós temos essa plena confiança para estarmos diante de Deus. Como, diferentemente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que ia até com um sininho ali, uma vez por ano, correndo risco de vida. Então é bom salientar essas coisas, né, quando a gente fala das sombras, das figuras. Por quê? Se você vê uma sombra se projetando, a minha sombra, quando ela está se projetando, o que significa? Que logo em seguida a minha sombra, a minha pessoa virá. Se minha sombra se aproxima, a minha pessoa se aproxima. Então, aquilo que diz respeito a Israel também, é sombra, figura daquilo que nós temos hoje como realidade no Novo Testamento. Então, isso são algumas coisas importantes para dizermos, né, para tentar amarrar, porventura, algumas pontas soltas, né? Outra coisa importante ainda a respeito da primeira jornada, Ramsés. Uma lição de humildade, na verdade. O que foi que fez e faz distinção, né, aos egípcios e aos primogênitos egípcios que foram mortos, dos israelitas e dos primogênitos dos israelitas que não foram mortos? Foi o sangue. Não foi o fato de eles serem israelitas. Não foi o fato deles serem um povo escolhido por Deus. Foi o sangue que os diferenciou. Então isso é uma lição de humildade. Porque hoje muito se diz por aí, né, discursos triunfalistas. Ah, eu sou filho do rei e por aí essas outras coisas. Mas é o sangue que fez e faz a diferença. E por quê? Nós sabemos que aquele povo de Israel que estava no Egito, os paradigmas dos pensamentos deles eram iguais aos dos egípcios. Nós vamos ver em cada jornada isso ser revelado cada vez mais. Aquilo que está atrás do véu vai aparecer. Então, muitos até dos israelitas que estavam junto do povo egípcio cultuavam deuses egípcios, deuses aos quais o Senhor julgou. Aqui que fala no versículo 4, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Deuses esses egípcios que até os dias de hoje são cultuados. Cabe apenas salientar isso. Até os dias de hoje, esses deuses podem adotar nomes diferentes, ir para lugares diferentes, mas até os dias de hoje, eles são cultuados. Mas o Senhor é o Deus dos deuses. O Senhor é maior do que qualquer divindade, suposta divindade que possa aparecer por aí. O Senhor tem poder. E o Senhor provou isso com mão forte, livrando uma nação escrava. Talvez esse conceito tenha se perdido nos nossos dias também. Deus libertou uma nação escrava. E eles não eram escravos há 1 ano, há 10 anos. Eles estavam há muito tempo em escravidão. Então, como foi falado, escravidão significa a perda das suas forças físicas e das suas forças mentais. Até aquilo que você acha que é pensamento seu, não é seu. É pensamento que colocaram para você pensar. Você foi programado numa escravidão. Então, Deus, com mão forte, julgou os deuses dos egípcios e livrou aquela nação ali, diante de todos os egípcios, enquanto eles sepultavam todos os seus primogênitos. Então, é o sangue que fez e faz a diferença.
Nas nossas vidas também é o sangue que fez ou faz a diferença. Não é o quanto tempo de vida cristã eu tenho, não é o quanto de conhecimento que eu tenho ou qualquer outra coisa. É o sangue que nos faz distinção. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Então, como foi falado, as jornadas elas também vão falar dos fundamentos da fé cristã. Então, para aqueles irmãos que estiverem anotando, que quiserem anotar, os fundamentos da fé são revelados nas jornadas também. E na primeira jornada, né, nós temos a Páscoa. Como foi falado, a Páscoa significa Cristo sacrificado. O que a gente tem na Páscoa? Foi falado, o sangue. Bom, sem o sangue do Senhor, eu e você não estaria aqui. Sem o sangue do Senhor, eu e você não seria salvo. Fundamento da fé cristã, sangue de Cristo. O sangue é uma moeda no mundo espiritual. O sangue é muito importante no mundo espiritual. Não foi pouca coisa aqueles israelitas colocarem o sangue nos umbrais das portas. Bom, já imaginou a tensão daquele momento? Foi falado por intermédio de Moisés, coloca o sangue ali no umbral da porta, come o cordeiro, come a pressa, é a Páscoa do Senhor, com ervas amargas. Imagina a tensão daquele momento. Ainda mais quando mais ainda a noite vai se atenuando. E diante de todas as pragas que eles já tinham visto. Irmãos, é um cenário de terror, um cenário tenebroso. Então isso faz com que a libertação deles do Egito seja mais gloriosa ainda. Claro, toda a glória ao Senhor. Então nós temos o sangue do Senhor, né? O sangue daquele cordeiro que foi morto foi o substituto do primogênito hebreu, do primogênito israelita, que se não tivesse o sangue no umbral da porta, o que ia acontecer? Também ia perecer, como qualquer outro primogênito egípcio. Então é o sangue que fez a diferença, o sangue no umbral. O sangue do cordeiro foi o substituto. E a outra coisa é a carne. A carne, como foi falado, é o corpo daquele cordeiro, que ele também serviu de alimento para dar força para a jornada daquele povo. Irmãos, não é pouca coisa quando partimos o pão. A reunião do partir do pão, ela tem uma unção especial. A reunião do partir do pão, na reunião está o pão e o cálice, né? Está o sangue e a carne do Senhor. E o Senhor diz que quem beber do sangue dele, comer da carne dele, comer uma verdadeira comida, é uma verdadeira bebida, né? E não é pouca coisa, porque ali estão realidades espirituais. Quando você ingere essa realidade espiritual para dentro de você, isso tem o poder de transformar a sua vida. Isso tem o poder de te dar algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, a reunião do Partir do Pão, ela tem uma unção especial, por conta daquilo que está ali. Então, os fundamentos da fé cristã, na primeira jornada, nós temos ali o sangue e a carne do Senhor. Por que é importante falar dos fundamentos? Como foi falado, a maioria dos cristãos pecam no básico. Há cristãos que têm 500 anos de vida cristã e ainda não sabem aplicar o sangue em suas vidas. O sangue também serve para o inimigo. Esfrega mesmo no inimigo. Se ele vier acusar, nós temos o sangue. Você pode falar para o inimigo, o sangue do Senhor está aplicado sobre a minha vida. Por que essa acusação? Então, não importa quantos anos de vida cristã nós temos, muitos cristãos até os dias de hoje ainda não sabem aplicar o sangue, não conhecem a realidade profunda do sangue e tampouco da carne do Senhor. O quanto ele sofreu, o quanto ele sofreu. Bom, eu não vou ficar aqui dando detalhes, porque senão eu vou começar a chorar, mas o Senhor sofreu demais. A carne dele sofreu muito, para que hoje tivéssemos todo esse privilégio que nós temos. Então,
esse cordeiro da Pascal foi comido junto com ervas amargas. Essas ervas amargas significam arrependimento, né? Que significa o nosso crer em Cristo, essas ervas amargas. E, bom, agora sim dá para a gente entrar na segunda jornada. Tentei correr o mais rápido possível. Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos, a partir do versículo 37. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 37. A gente vai ler do versículo 37 até o capítulo 13, versículo 19. Todos esses versículos, eles estão, pode-se dizer um parênteses, que é essa jornada chamada Sucote, que é a segunda jornada do povo de Israel. Então vamos ler só o 37 e 38 por enquanto. Vamos ler juntos? Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram, 38, eu disse até o 38, desculpa, eu não vi o 39 ali. Então, primeira jornada a Ramsés. O povo de Israel estava ali edificando cidades como Ramsés, que significa filho do sol, filho de Ra, e também a cidade de Pitom, que da onde vem a palavra pitonisa, que significa serpente. E eles saíram de Ramsés, que era a capital egípcia, e foram para Sucote. Sucote significa tendas, cabanas, tabernáculos. É isso que significa Sucote. Tendas, cabanas ou tabernáculos. O que fala Sucote? Fala de uma vida de peregrinação. Vamos falar disso mais para frente. Sucote estava a 20 quilômetros de Ramsés. Está a 20 quilômetros de Ramsés. Então eles partiram de noite, como nós lemos em Números 33, eles partiram de noite, né? O texto bíblico fala, comê-lo-eis à pressa. O Senhor sabia que os egípcios viriam no encalço dos israelitas, então eles partiram de noite, ou seja, não dava para descansar. Partam. E eles partiram e andaram, olha o tanto de gente ali, 600.000 homens a pé, ali a contagem de homens, é só de homens acima de 20 anos, homens que podem ir para a guerra. Se você contar mulheres e crianças, os eruditos estimulam em torno de 2 milhões de pessoas. Já pensou 2 milhões de pessoas caminhando 20 quilômetros à noite, a partir da meia-noite, partindo e andando 20 quilômetros para um lugar chamado Sucote, né? Esse lugar Sucote é um lugar que está exatamente na fronteira do Egito. Está exatamente na fronteira do Egito. E era um lugar onde os faraós iam fazer caça, porque é um lugar onde havia muitos lagos, né, com abundância de peixes, também muitas aves. Então os faraós iam fazer caças ali no lugar chamado Sucote. E é um lugar agradável ali, um lugar bom para descansar. Só que o Senhor não deixou o povo muito tempo ali, né? A primeira jornada a Ramsés, como foi dito, 1 ano e uma jornada. A jornada de Sucote foi uma jornada de 1 dia. Então, muitas vezes, nós podemos viver jornadas espirituais em nossa vida que, às vezes, acontecem em torno de 1 dia. Às vezes, a gente tem aquele dia mal, né? Você está no trânsito, todo mundo te corta, acontece tudo aquilo... Tudo de coisa que você acha que não poderia acontecer, acontece naquele dia. E no mundo espiritual, muita coisa se move, às vezes, em 1 dia só. Então, a jornada de Sucote é uma jornada de 1 dia.
Jornada de Ramsés, jornada de 1 ano. Mas foi um lugar agradável ali, né? Às vezes também pode ser uma jornada agradável. Não estou falando que jornada é coisa ruim, não. Tem jornada que também é coisa boa. Então é um lugar cômodo ali. Por isso Deus não os deixou ali parados em Sucote. Até porque, como foi falado, Deus sabia que os egípcios iriam ao encalço dos israelitas. E não somente iriam, como a gente vê no versículo 38, olha só que interessante. Repararam? Subiu com eles também um misto de gente. Um misto de gente. Ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então isso é muito interessante. Porque Deus libertou quem do Egito? Israel. Mas com eles foi junto um misto de gente. Se a gente olhar mais para frente as jornadas, a gente vai ver que foi exatamente essas pessoas que causaram problemas no meio do povo de Israel. Então, essas pessoas que os acompanharam, qual é o problema disso? Eram pessoas que não haviam participado da Páscoa. Pessoas que não haviam participado de Cristo. Então, irmãos, muitas vezes, no meio do povo de Deus, na verdade, não só aqui, como a gente vê o exemplo de Israel, mas na história da igreja também, sempre há pessoas infiltradas. Sempre há pessoas infiltradas. E quem infiltrou essas pessoas? Essa jornada de Sucote, ela fala também da parábola do trigo e do joio. Queria que os irmãos lessem juntos comigo, vamos para o Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: quem fez isso? Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro quem? O joio. Atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No versículo 36, tem a explicação da parábola do joio da boca do próprio Senhor. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Então é preciosa essa parábola do joio e a explicação do Senhor sobre essa parábola do joio, né? Nada melhor do que a explicação do próprio Senhor. É redundante falar qualquer outra coisa a esse respeito. Então, sempre no meio do povo de Deus há pessoas infiltradas. Pessoas que não participaram da Páscoa. Pessoas que não comeram desse Cristo crucificado, né? Até então, não há problema eles estarem conosco se eles vierem, né, a aceitar o nosso Deus e também vierem a receber esse Cordeiro Pascal, né, terem o seu sangue, comerem a sua carne. Não há problema nisso. O problema é estar pessoas no meio do povo de Deus que estão lá. A gente pode fazer inferências ali no meio do povo de Israel. As pessoas seguiram Israel porque viram um monte de milagres sendo feitos. Milagres, as pragas, né? Muitas pragas. A gente pode inferir N coisas. Os israelitas, quando saíram do Egito, saíram com muitos despojos, ou seja, saíram com grandes riquezas. Pode ter sido isso um motivo desse misto de gente seguir o povo de Israel. Será que sobra alguma coisinha ali para mim? Então, existe no meio do povo de Deus muitas pessoas infiltradas por interesse. Existem no meio do povo de Deus muitas pessoas que estão ali olhando para ver o que vai dar, e essas pessoas não comeram o Cordeiro Pascal. Os israelitas são gente boa, né? A gente pode dizer aqui, tá no meio dos irmãos, é muito bom, tem pessoas agradáveis, tem boas amizades, é uma boa palavra, mas não importa nós virmos para a reunião dos irmãos, nós escutarmos a palavra, o que importa é que nós nos encontremos com o Senhor. Irmão, se na reunião eu não encontro o Senhor, eu perdi o meu tempo. Não adianta eu vir para cá ou estar no meio dos irmãos e não tocar o Senhor. Qual foi o sentido disso? Nenhum. Então, existia e sempre existiu na história do povo de Deus pessoas infiltradas. E sempre foram essas pessoas que causaram divisão, que causaram escândalos e por aí vai. A gente poderia ficar falando aqui até amanhã um monte de coisa que é feita, né? Basta olhar para o sistema religioso por aí. Então, ainda algo sobre a parábola do trigo e do joio. O trigo, como é que a gente percebe que ele está maduro? Ele vai soltando as suas raízes da terra. Aos poucos as raízes dele vão se soltando da terra. Também tem aquela inferência, né, da humildade, né, que ele vai se encurvando e etc. Diferentemente do joio. Então, isso é muito significativo. Isso é muito importante e isso é que faz toda a diferença nessa segunda jornada. Deus, desde o princípio com o seu povo, estava querendo impingir neles, infundir neles um sentimento de peregrinos e forasteiros, né? Eles saíram do Egito, agora eles eram peregrinos, não dava mais para voltar para trás. Quem põe a mão no arado, não volta mais, né? Então, Deus estava querendo colocar na mente e nos corações do povo de Israel de que eles eram peregrinos, que eles eram forasteiros. Então, continuando, versículo 39 de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 39. Depois de falar do misto de gente ali, né? Cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos,
Nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor, olha que significativo isso também, hostes do Senhor, saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, não era um rito particular de uma nação, ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Veja que interessante, a partir daqui, o próprio Senhor está começando a dar instruções, porque o Senhor sabia que havia aquele misto de gente entre eles que não havia participado da Páscoa. Então o Senhor, de maneira amorosa, fala aqui que nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Então o Senhor coloca um requisito ali, né, para esse misto de gente, para essas pessoas que foram junto: circuncisão, tratamento com a carne. A gente pode dizer, a grosso modo, em poucas palavras. 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Olha que interessante isso também. Há salmos também, e nós vemos pelo relato da crucificação, que nenhum osso do Senhor foi quebrado. Assim como na prescrição daquele cordeiro ali, há tanto tempo atrás, nenhum osso daquele cordeiro era para ser quebrado. Estava apontando para Cristo. Então, continua aqui falando, 47. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser, veja, o Senhor não forçou nada, quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. Para aqui só comentar a respeito do versículo 1, Deus tinha o intento no seu coração de que todas as 12 tribos de Israel o serviriam. Todo primogênito, todo, independente de qual tribo fosse, Deus queria que toda a sua tribo o servisse. Deus já estava indicando aqui o que ele diria depois, que vós me sereis reino de sacerdotes. Mas infelizmente a gente sabe pela história que só uma tribo depois ficou com o sacerdócio. Mas essa não era a intenção de Deus. Deus queria que o primogênito de cada um ali fosse consagrado a ele. Versículo 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Que é importante falar algo a respeito disso. Tem alguns versículos, não precisa abrir, mas estão em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, que o apóstolo Paulo fala exatamente o que são esses pães ázimos aqui, pães asmos, e
Isso aqui significa sinceridade e verdade. Quem quiser depois, para o seu desfrute pessoal, leia depois 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Significa sinceridade e verdade, esses pães asmos. E logo em seguida à festa da Páscoa, durante 7 dias eles tinham que comer esses pães asmos. O que isso diz espiritualmente para nós? Haviam pessoas infiltradas no meio deles. Pessoas que não haviam comido a Páscoa. Essas pessoas podiam querer se fazer como os israelitas sem ter participado da Páscoa. Então, o Senhor aqui estava querendo prevenir o seu povo desde já de uma vida dupla, de uma vida dupla face, de uma vida com aquela coisa de que você é uma pessoa na igreja, outra pessoa fora e etc. Então, o Senhor queria que o povo vivesse uma vida com sinceridade e verdade, como quem vive diante de Deus. Versículo que nós lemos, né? Antes ainda na mensagem, Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes, né, e desvendadas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não adianta, por mais que eu possa querer fazer um teatro diante de qualquer um aqui, Deus ele está vendo tudo, o mundo espiritual está vendo tudo. Então, a festa dos pães asmos fala de sinceridade e verdade. Cristo comungado. Para você ter comunhão com Deus, você precisa se aproximar com um sincero coração. Ó Senhor, eu não tenho mérito. E de fato nós não temos mérito algum. Senhor, eu não tenho mérito para estar diante de Ti, mas estou aqui por causa do sangue. Estou aqui por conta dEle. É Ele que me faz a chegar a Ti sem que eu seja exterminado. Ele é o meu substituto. Então, a sinceridade é importante no meio do povo de Deus. Hoje isso não se vê. Não se vê sinceridade, se vê hipocrisia, hipocrisia no seu nível mais alto, mais absurdo, mais tacanho possível. Então, para que o povo de Israel vivessem vidas sinceras, vidas de que não tem algo de esconder dos outros, né? Essa é uma vida de comunhão, uma vida onde eu não tenho algo a esconder do meu irmão que está do meu lado. Ó irmãos, o livro de Tiago fala até caso de confessarmos pecados uns para os outros. Irmãos, isso é algo que exige muita sinceridade, muita honestidade. É muito valioso ler aquele texto ali, está em Tiago 5. Mas a nossa vida uns com os outros deve ser uma vida de sinceridade. Para quê, né, como foi falado, querer aparentar sermos o que não somos? Para que querer ser bom, sendo que o próprio Senhor disse, vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, né? Não vos dará, se for pedido, né? Boas coisas, o Espírito Santo. Então a palavra deixa claro que nós somos maus. Não adianta eu fingir que sou bom. Então é bom viver em sinceridade e verdade. Mas essas pessoas que estão infiltradas no meio do povo, porventura eles talvez vão querer mostrar uma espiritualidade que não é verdadeira, eles vão querer falar algo que não é deles, algo que Deus não trabalhou neles e por aí vai. Então Deus estava querendo prevenir o povo dele de todo e qualquer tipo de hipocrisia. Então é disso que fala essa festa dos pães ázimos, né? De nós não termos vida com fingimento, vida com hipocrisia, vida dupla. Parecer que eu sou do povo de Deus, mas de fato eu não sou. Então, continuando, paramos no versículo 7. Né? Vamos para o 8 agora. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado,
Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar, olha que importância disso, de fazer isso como memorial. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Essas repetições são para enfatizar esses fatos, né? Porque foram fatos muito fortes e muito marcantes. Versículo 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, olha que interessante aqui, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Até aí. Então, versículo 17 fala algo muito importante. Havia outro caminho para eles chegarem em Canaã? Havia. Mas era o caminho dos filisteus. Era um atalho. Muitas vezes na nossa vida cristã, nós podemos querer tomar atalhos. Mas todos esses atalhos são caminhos dos filisteus. E esses caminhos vão nos fazer ver a guerra. E quando nós vemos a guerra, e essa guerra é uma guerra espiritual, implacável, e todo filho de Deus, assim quando nasce de novo, já está inserido nela. Esse mundo não é um lugar de lazer, é um campo de batalha. Todos nós estamos nessa guerra. Só que, uma vez que nós começamos a jornada, nós ainda não estamos prontos para a guerra. A guerra é no final da jornada. Há muitas lições para o povo de Israel aprender antes de guerrear. Porque não eram qualquer inimigos que eles iriam enfrentar. Eram gigantes. Eram seres realmente tenebrosos e horripilantes. Então, Deus não deixou o povo ir pelo caminho dos filisteus. Graças a Deus, por muitas de nossas orações não respondidas. Muitas orações que nós fazemos ao Senhor, muitas vezes Ele não responde. Porque muitas vezes essa oração, essa petição, é caminho dos filisteus. E Ele não permite que nós enveredemos por esse caminho. Porque senão nós regressaremos ao Egito. Então Ele não permite que vamos por esses atalhos, por esses caminhos fáceis. É por isso que a nossa vida é difícil. A vida do povo de Deus é uma vida de cruz, é uma vida de sofrimento. Diz o livro de Hebreus, saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então Deus, no versículo 18, fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. E olha que interessante esse versículo 19. Detalhe. Um detalhe que o Moisés levou consigo. Os ossos de José. Olha a visão espiritual de José. Há quanto tempo José já havia morrido?
Mas José havia este feito, né, José, os filhos de Israel jurarem solenemente. Irmãos, um juramento solene. Não é uma palavra da boca para fora. É algo muito forte. Dizendo, certamente Deus vos visitará. José sabia que Deus visitaria aquele povo. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Por quê? Porque José tinha esse senso de que ele era um peregrino e de que ele era um forasteiro ali no Egito. Ele sabia que ele não era do Egito. Por mais que Deus deu honrarias para ele ali no Egito, por mais que depois de Faraó ele estava abaixo, ele sabia que o Egito não era o lar dele. Irmãos, isso fala muito conosco. Eu queria ir junto com os irmãos para Hebreus capítulo 11. Já vamos terminar já. Porque é disso que fala essa jornada. De tendas, de peregrinação. Então, o que significa, falando em linhas gerais, você ser um peregrino? Significa você não estar arraigado a nada. Significa você não estar preso a nada. Significa você estar disponível para Deus. Ó, irmãos, quantas coisas nos arraigam, quantas coisas nos prendem o nosso serviço a Deus. Quantas coisas prendem até que nós fazemos uma simples oração. Quantas coisas prendem o nosso louvor. É exatamente disso que o Senhor quer nos libertar. Vínculos, sistemas, pessoas, situações, tudo isso pode nos arraigar, tudo isso pode nos prender. Arraigar significa estar com as raízes fincadas. Então, os patriarcas, como a gente vai ver aqui, eles tinham uma vida de altar e uma vida de tenda. Altar significa consagração, me separar para Deus. E a tenda significa exatamente isso. Você não está arraigado, você não estar preso, você estar disponível. Muitas até coisas que nós podemos estar apegados podem até se tornar idolatrias para nós. Motivo de idolatria e de veneração, que substituem o Senhor. Então tem até um dito extra-bíblico que dizem que é do Senhor Jesus, mas que sobreviveu à tradição, que fala assim, né? Sede transeuntes. A vida é como uma ponte. Não construa a sua casa na ponte. Independente se foi o Senhor Jesus mesmo que falou tais palavras, elas são significativas. Essa vida é como uma ponte. Se a gente constrói a nossa casa nessa ponte, significa que a gente não vai chegar no final dela. Então muitas coisas nos atam. Então, Hebreus capítulo 11, o versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, no original, que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criatura era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Versículo 28, último. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aí o 29 fica para outra jornada. Eu queria ler aqui um cântico de 2 irmãos, cântico do irmão Daniel Moraes, alguns conhecem, e do irmão Gustavo Correia. O nome do cântico é Peregrinos e Forasteiros. Forasteiros exilados, na esperança confortados, pois de longe avistaram a promessa, tal cidade santa que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. De um deles a promessa encarnada assim falou: Abraão, vosso pai, viu meu dia, e saudando as promessas exultou, confessando assim que era peregrino sobre a terra. Pela fé até menção de seus ossos fez José. Ó, levai-me, sepultai-me em Macpela, lá no campo da cidade que é tão bela, pois almejo levantar-me em melhor ressurreição. Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém, sendo assim figura do porvir glorioso,
do eterno Rei com eterno sacerdócio, da bendita cidade que buscamos hoje então. O coro desse cântico é assim: da pátria gloriosa, do reino de amor, ecoa em nosso peito um forte clamor, remidos, libertos e postos a servir, vós, nação de sacerdotes, sois enfim. Cantando com glória ao Rei das Nações, seguiremos ao Cordeiro que venceu. Glória, glória ao Cordeiro que venceu. Queria ler também um texto do irmão Theodore Austin Sparks, falando sobre esse assunto da peregrinação. O autor de Hebreus, falando sobre exatamente esse capítulo 11 que nós lemos, o autor de Hebreus estava escrevendo sobre uma jornada espiritual, exatamente isso que a gente está estudando, uma transição do terreno para o celestial. Este era um aspecto interior, mas havia também um aspecto exterior para eles, e o mesmo acontece conosco. Toda a inclinação da natureza humana, se for entregue a si mesma, tende para a desordem. Um belo jardim se tornará em desolação e caos em bem pouco tempo, se suspendermos a mão que o ordena. Isso é verdade a nosso respeito no caminho espiritual. A acomodação em direção a esta terra, sempre buscando um lugar para se estabelecer, sempre desejando o fim do conflito e da luta, sempre buscando sair da atmosfera, do estresse da vida espiritual. Toda a história da igreja é uma longa história de tendência para se acomodar com esta terra e se tornar conformado com este mundo, encontrar aceitação e popularidade aqui e eliminar o elemento do conflito e peregrinação. Essa é a inclinação e a tendência de tudo. Apesar de interior, assim como acontece no exterior, ser um peregrino tem um alto preço. Você estará se posicionando contra a inclinação das coisas religiosas. Veja novamente a carta aos Hebreus. A inclinação era de retorno e descida para a terra, tornando o cristianismo um sistema religioso terreno com todas as suas externalidades, formas, ritos, vestimentas, algo aqui para ser visto e para responder aos nossos sentidos naturais. Aquilo foi um grande puxão de orelha naqueles cristãos. Somos peregrinos, somos estrangeiros, é o celestial que realmente importa. Mas é um alto preço e envolve grande sofrimento se posicionar contra o sistema religioso que se acomodou aqui. Acredito que isso é bem mais difícil do que se posicionar contra o próprio mundo. O sistema religioso pode ser cruel, implacável e amargo. Ele pode ser incitado por todas aquelas coisas muito desprezíveis, como preconceitos e suspeitas. Coisas que você não encontrará nem mesmo em meio ao povo decente do mundo. É muito penoso seguir para os céus, é doloroso, mas este é o caminho do peregrino. A frase na carta aos Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eles tinham visto algo, e tendo visto, não podiam descansar até o seu último dia e último suspiro nessa terra. Eles ainda eram peregrinos, não puderam nunca descansar. Esse era o chamado invisível. É algo que precisa vir do céu para dentro de nós, para nos levar ao céu. Isso está em você? Bem, como podemos ver, essa é a chave para tudo e explica tudo. É a garantia, bendito seja Deus por isso, que mais do povo do Senhor soubesse disso em maior poder. É a garantia de que tudo que está em nós, em anseio, desejo e busca, nascido do Espírito de Deus, será realizado. Você tem fome? Você anseia por isso? Você está insatisfeito? Isso em si mesmo é uma profecia de que existe mais por vir. Você está acomodado? Sua visão é curta e estreita? Você só consegue seguir em frente aqui, nessa terra, no caso? Você consegue aceitar as coisas como elas são? Muito bem, você terá isso e não irá muito longe. Deus chama a si mesmo o Deus daqueles peregrinos.
Ele é o Deus dos peregrinos. E sei que existe uma ordem celestial de coisas e que estou sendo tratado em relação a isso em minha vida diária, as jornadas. Vamos pedir ao Senhor para colocar esse espírito de peregrino em nós poderosamente. Você vai descobrir, à medida que for seguindo em frente, que onde quer que seja o ponto em sua vida espiritual, em que tudo é tão maravilhoso e tão pleno, onde você sente que alcançou o fim de todas as coisas, então ali virá o tempo em que tudo isso não será nada. E você vai olhar para trás e achar aquilo mera infância. Coisas que você era capaz de ler naquela ocasião e se alimentar. Você dirá então, como era capaz de encontrar alguma coisa nisso? Não me entenda mal, não que exista nada errado com isso. É correto para as pessoas naquele ponto. Mas você seguiu em frente e você precisa de algo mais. Você precisa crescer para além das coisas daquele tempo e precisa seguir em frente. Precisamos ser um povo do além. Esse é provavelmente o sentido da palavra hebreu. Essa carta é chamada a carta aos hebreus e fala de peregrinos e estrangeiros. E se a palavra hebreu significa uma pessoa do além, ou seja, além dos rios, né, que cruzam rios, somos um povo do além. Nossa casa e gravitação é além, ou seja, sem comodidade. Possa o Senhor tornar isso de ajuda e, por um lado, nos mover para fora de toda letargia, falso contentamento ou desejo indevido de alcançar um fim aqui, e por outro manter nossos olhos e corações com aqueles que foram pioneiros antes de nós, vendo e saudando, e se necessário for, morrendo na fé. Esse é um texto do irmão Austin Sparks. Eu queria finalizar com um outro cântico. Esse cântico ele mostra muito solenemente esse sentimento de peregrino e forasteiro também do irmão Isaac Watts. Para quem conhece a história desse irmão, ele era alguém conhecido pela sua feiura e foi um teólogo e poeta inglês. Escreveu mais de 700 hinos que são cantados no mundo todo. E ele cantou um hino muito conhecido dos irmãos, um hino que diz o seguinte: meu Deus, meu tudo, meu amor, quinhão eterno meu, ninguém mais tenho além de ti, na terra ou no céu. Ó, tudo nessa terra é vão, vazios são os céus. Que há que possa me alegrar, que é igual a Deus? De ti me vêm amigos, bens, saúde, habitação. Por essas coisas graças dou, porém meu Deus não são. Ó, como tudo isso é vão, se comparado a ti. Amigos, bens, habitação, bem-estar aqui. Se fossem meus a terra, o mar, estrelas 1000 nos céus, seria ainda um infeliz sem tua graça, ó Deus. Que queiram outros abraçar o mundo todo aqui. Visita-me em teu favor. É só o que peço a ti. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos um povo celestial. Nossa pátria não está aqui, Senhor. O Senhor nos tornou peregrinos, forasteiros nessa terra. Assim como aqueles que foram pioneiros na fé, Senhor, que não obtiveram o cumprimento das promessas, mas que seguiram até o fim por conta delas, que rejeitaram prazeres, rejeitaram muitas coisas, porque contemplavam o galardão, que contemplavam o opróbrio de Cristo. Queremos ser de fato, Senhor, esse povo que sai do arraial, levando o seu vitupério, Senhor. Se tiver que ser envergonhado pelo Senhor, que sejamos envergonhados, Senhor. A nossa vida é tua, Senhor. O Senhor nos comprou
Não foi com ouro e com prata. O Senhor nos comprou, foi com o sangue do seu Filho. Foi um alto preço, Senhor. Obrigado, Senhor, que temos esse Cordeiro, possuímos tal sumo sacerdote. Obrigado, Senhor.